diante dessa série de manifestações de ministros, jornalistas e tudo mais, o ex-presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o assunto, deu uma opinião aí que também viralizou recentemente. Vamos assistir. Ninguém entende o que aconteceu em outubro do ano passado. Se eu sou o ex mais querido do Brasil, não sou ex por causa do povo, que a grande maioria do povo está conosco. Isso que aconteceu, dispensam palavras. Vocês bem sabem quem interferiu e quem decidiu nas eleições. Repito, quem decidiu não foi o povo. O povo não foi respeitado. Mas vamos considerar o ano passado uma página virada. Você vê que a confusão está formada, né? Falei aqui no início que a gente ia tentar seguir uma ordem cronológica das coisas. Vamos falar ainda de Flávio Dino no STF, né? A gente está tentando aqui dar uma organizada na sequência dos eventos. Então isso foi ainda na semana passada. E aí a gente já entra num segundo assunto, podemos dizer assim, que foram as manifestações desse final de semana, principalmente aqui na Avenida Paulista, né? Milhares de pessoas. Temos também algumas imagens, mas eu quero passar a bola para o Jean Turco antes disso, para ele fazer um apanhado geral aí então, né? Teve gente até que falou, olha, o Supremo está meio que fazendo uma confissão aqui do papel que ele teve, mas com esse olhar que o Luiz Felipe comentou, né? Dizendo isso de uma forma ali com orgulho, olha, salvamos a democracia, fizemos o que tinha que ser feito. A leitura foi um pouco diferente, né, no caso do Bolsonaro, que fez essa análise que a gente acabou de ver. Jean Turco, como é que você vê isso daí? São visões diferentes sobre o mesmo fato, as pessoas estão acreditando naquilo que elas estão falando. Eu acho que é uma coisa meio psicológica até, né, que a gente tem que fazer aqui uma análise mais profunda do ser humano mesmo para entender tudo o que está acontecendo. Pois é, eu amo essas declarações, na verdade, quando estes posts, essas postagens, essas mensagens, porque quando a coisa é transparente, eles admitem de verdade o que aconteceu, tudo fica muito mais claro, né? Então, na verdade, isso é muito bom, pelo menos que se fale explicitamente, porque é isso mesmo, isso aconteceu e eles reivindicam com orgulho, etc. Pelo menos agora a coisa está clara e ninguém esconde isso, etc. Então, isso, para mim, isso é ótimo. Eventualmente, o problema é o fato em si, mas não mostrar o problema, falar abertamente, né? Análise psicológica que você quer, eu diria que assim, seria outro programa, mas assim, rapidamente, política é torcida. Então, cada um tem já uma visão prévia e depois só arruma justificativas, interpreta os fatos segundo suas preferências prévias e adapta os fatos às suas crenças. Não é, infelizmente, aquela coisa racional que deveria ser, que as pessoas idealizam, que gostariam que fosse, etc. Não é isso. A política é torcida, na melhor das hipóteses, é uma briga, então é tribalismo puro, e aí você tem dois lados, e um lado que qualquer coisa aconteça sempre vai justificar os seus amigos e sempre irá contra seus inimigos. Ainda mais isso de forma geral, ainda mais quando você tem posições extremistas, e ainda mais em períodos de muita polarização, como tem agora no mundo inteiro, inclusive. Tá? Obviamente, repito, o fato que o STF esteja no meio dessa briga e protagonize isso é ainda mais grave. O STF deveria ser superior a tudo isso. Se tem uma instituição que cumpre o papel fundamental, importantíssimo, que é o controle de constitucionalidade, que deveria ser mais imune possível a tudo isso e ter um papel mais técnico, etc., é exatamente o STF. E não está sendo imune nem o STF a essa briga política, a essa percepção, etc. Agora, eu queria tentar fazer aqui, se me permitir, Renato, um pouco um exercício de, assim, o STF dos sonhos, né? Tentando ver quais seriam, como deveria ser, talvez, uma boa reforma, como poderia resolver alguns dos problemas, posto que, obviamente, nada é perfeito, etc. Em primeiro lugar, eu diria, nós temos essa questão da Constituição ser a terceira mais ampla do mundo, que, de fato, entrega de bandeja à Corte Constitucional, qualquer que seja, muitos poderes e muitas decisões. Segundo, e aí obviamente sei perfeitamente que isso é muito difícil de ser mudado, ainda mais no curto prazo. Segundo, essa sobreposição. Para ser mais claro ainda, em muitos países você tem uma Corte Constitucional que se ocupa só das questões constitucionais e das relações entre os poderes, e depois você tem uma Corte de última instância. Por exemplo, aqui nós sabemos que a Corte de última instância, o fórum para os políticos, é o STF. Poderia ser outra corte, poderia ser o STJ, por exemplo, não precisa ir para o STF.
Então isso geraria menos ônus, menos decisões e menos no cerne das questões políticas. Quando em alguns países você chega à última instância e depois eventualmente tem alguma questão constitucional, um apelo à constitucionalidade, não é o caso específico que é julgado, mas é o caso geral, é o caso da Constituição, de um artigo da Constituição, não um caso específico entre algumas pessoas específicas, etc., ou ainda mais entre políticos, que acaba politizando, e certo ou errado que seja, acaba olhando, acaba gerando aquela torcida em cima da corte que tem que ser mais preservada, que tem que ter mais confiança no povo, etc. Em segundo lugar, eu diria a questão das nomeações e da composição. O número. Existem países onde tem 12 ministros, 15 juízes, 20, etc. Às vezes são ímpares, às vezes são pares, etc. Mas a questão mais importante é a composição e a nomeação. Nós sabemos aqui como funciona, é o presidente que indica, passa por uma sabatina que de fato é uma mera formalidade, uma farsa, porque desde 1800 nós tivemos só 5 casos de nomes propostos que não foram aprovados, todos os 5 em 1800, então na República nós não tivemos nenhum caso de sabatina que não aceitou o nome proposto, então de fato se torna uma farsa. Nós sabemos que este candidato de forma específica é um candidato do STF, ou melhor, um candidato de alguns juízes do STF, apoiado por Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, inclusive publicamente, no Twitter nesses dias. Né? Não é nem um candidato exatamente de Lula, não é nem um candidato exatamente do PT, o PT quer o Messias, o famoso Bessias, né? O mesmo Lula, eu não sei exatamente quais são suas intenções, talvez esteja querendo queimar o nome de Flávio Dino, algumas especulações aí fora feitas são possíveis, mas a questão da composição é importante, porque, por exemplo, em outros países, como acontece, claro que são países parlamentaristas, você tem 1/3 dos juízes do Supremo que são indicados pelo presidente da República, o chefe de Estado, 1/3 que é indicado pelo Parlamento, pelo Congresso, e 1/3 pelos próprios magistrados. São magistrados de carreira entre eles, e eles propõem alguns nomes. Isso me parece ser uma composição, uma lógica, uma dinâmica melhor, menos pior, pelo menos. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque diversifica. Segundo, porque quando você dá 1/3 das nomeações ao Congresso, com votação qualificada, ou seja, com 2/3, por exemplo, dos votos, isso força a oposição e o governo, a direita e a esquerda, a trabalhar em conjunto e chegar num nome de consenso, um nome mais moderado. E, em terceiro lugar, também faz sentido que a própria magistratura indique alguns nomes, que sejam magistrados de carreira, por exemplo, até porque, e que aí tem, porque isso, o que acaba gerando várias consequências, mas uma das mais importantes é a seguinte, que hoje, se um jurista quiser ser um juiz do STF, a única forma que ele tem para que isso aconteça é agradar algum presidente em algum momento na história, na vida dele. De outra forma, se ele puder chegar à Corte Suprema do país, à Corte Constitucional, através de uma carreira técnica dentro da magistratura, ele pode fazer isso, ele talvez vai optar por essa via. E ainda, uma questão que me parece importante, mais que o mandato, eu tenho minhas reservas sobre o limite de mandato. Tá? É verdade que a maioria dos países tem algum tipo de mandato de 9, 12 anos, etc. Alguns países é mandato vitalício, mas com uma idade de aposentadoria, como no Brasil, etc. Mas tenho minhas reservas por quê? Porque tem prós e contras. Tá? Vou mostrar. Primeiro, não é garantido que quando o cara seja substituído, quando termina o mandato dele, que o próximo juiz seja melhor que ele. Segundo, você gera um problema de conflito de interesse, porque o que vai fazer este juiz depois? Ele vai trabalhar em alguma empresa, alguma universidade, ele vai dar palestras, associações, etc. e tal. Então, o que pode acontecer? Que durante o mandato, ele pode decidir para favorecer grupos que depois vão contratar ele, por exemplo, no futuro. Essa é uma possibilidade.